Olá, boa tarde a todos. Já estamos mais uma tarde de sábado, desta vez face a esta pandemia que atravessamos e a todas as regras que nos cabe a todos seguir, a nossa associação mantém as portas fechadas, por isso não temos atividades presenciais, mas vamos tentar, dentro da medida do possível e à medida que vamos conseguindo, vamos tentar manter estas atividades online, mantendo a nossa palestra de sábado às 16 horas, como habitualmente. Por isso vamos hoje dar as boas-vindas ao nosso querido Adriano Mendes, de Tomar, que nos vai hoje também apresentar a sua palestra. Bem-vindo, Adriano. Ora, muito obrigado, minha querida amiga. Obrigado a todos, aqueles que se disponibilizaram e tiraram os minutos desta tarde para estarem connosco. A ACEA é uma casa que neste momento se encontra devido à pandemia encerrada, como disse a Leonor. De qualquer das formas, enfim, tendo em conta o carinho que também nós temos, quer pela doutrina espírita, quer por todos os trabalhadores e frequentadores da ACEA e pelos amigos que habitualmente costumam ver as palestras da ACEA, achamos que seria muito bom continuarmos com as palestras online. E hoje vou falar de um tema que creio que é comum a todos nós, porque todos nós conhecemos a gratidão e a ingratidão. Vamos falar um pouco de gratidão e espero que possa pelo menos trazer algo de novo para todos nós. Por isso, a todos, muito obrigado. Obrigada também. E como tu disseste bem, obrigada a todos aqueles que nos acompanham online. E pronto, vamos assim dar início à palestra, agradecendo também o amparo e o auxílio da espiritualidade benfeitora, a Jesus, que possamos ter a consciência de que nunca estamos sós, apesar de todas as dificuldades que possamos estar a viver. Por isso agradecemos e vamos assim dar início ao tema de hoje. E passo-te a palavra, Adriana. Obrigada, até já. Meus queridos amigos, muito boa tarde. Hoje vamos falar de gratidão. Sabemos que a gratidão e a ingratidão são tão antigas no mundo quanto o próprio homem. A gratidão, e é disso que vamos falar, é uma manifestação de reconhecimento a outrem por um benefício que nos concedeu, por uma dádiva ou por algo que nos tocou o coração. A gratidão é um reconhecimento que nos marca e que vai para além do agradecimento de circunstância, aquele agradecimento do dia a dia que nos sai da boca, mas que não nos toca ao coração. Gratidão vem de grato, e de palavra grato vem de gratus em latim, que significa obrigado, estar grato, estar agradecido. E o dicionário da língua portuguesa diz-nos que gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido, um agradecimento. A gratidão envolve um sentimento de reciprocidade em direção a outra pessoa, acompanhado do desejo de agradecer um favor recebido. É o reconhecimento de uma ajuda ou de um benefício que alguém nos prestou. E também nos diz que a gratidão é um ato voluntário que beneficia as duas partes.
A gratidão é um ato voluntário porque a gratidão não pode ser imposta. Tem de partir de nós, tem de partir do nosso coração. E beneficiar as duas partes porque quem faz o benefício fica feliz porque ajudou alguém. Quem recebe o benefício fica feliz porque foi ajudado por alguém, às vezes pessoas que nem conhecemos, mas ficamos-lhe gratos para a vida. E recordo-me também aqui do Antigo Testamento de alguém que era extremamente grato a Deus, Jó, que foi um homem rico, de um momento para o outro sentiu-se na miséria e mesmo na miséria agradecia a Deus o dom da vida e do facto de estar na miséria para ele não significava muito porque ele dizia obrigado meu Deus, tu me deste, tu me tiraste, obrigado meu Deus. Jó tinha ainda a particularidade de acreditar na vida depois da vida, porque ele dizia que iria partir deste mundo, mas que um dia a ele voltaria. Também, no Antigo Testamento, nos é referido uma outra personagem extremamente grata, Moisés. Moisés foi-lhe confiada a missão de conduzir o povo hebreu do Egito até à Terra Prometida. Era um homem com muita fé, grato a Deus, mas também muito temente. E ele conduziu o povo de Israel ao longo de 40 anos por montes, vales, zonas mais desérticas, mas também durante muito tempo junto às margens do Rio Jordão, para que os animais pudessem alimentar-se e as pessoas terem também água para as suas atividades do dia a dia, para o seu consumo. Mas o povo, ao fim de uns anos, começou por se revoltar porque a viagem era extremamente longa e penosa e muitos diziam que era preferível ter ficado no Egito. Moisés nunca desanimou, sempre acreditou em Deus, na promessa que lhe havia sido feita de conduzir o povo à Terra Prometida. A determinada altura, Moisés subiu ao Monte de Sinai, e no Monte Horeb, mais propriamente dito, na Península do Sinai, e foi-lhe entregue as tábuas da lei. Quando regressou, o povo que não adorava Deus da mesma forma que ele adorava, porque nem todos tinham a mesma adoração por Deus, ele acabou por ver o povo adorar um bezerro, acabou por destruí-lo e teve de se impor ao povo. Aliás, ele tinha de se impor com alguma frequência, porque de vez em quando surgiam escaramuças, revoltas entre a população. E ele não tinha pejo em utilizar, por vezes, alguma violência, aplicando, segundo consta, o Código de Hammurabi, onde também se incluía a pena de talião. Mais recentemente, temos Marco Túlio Cícero, que viveu entre o ano 106 e 43 a.C., e que dizia que a gratidão não é apenas a melhor das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Para ele, a gratidão era a virtude por excelência. Mas também Lúcio Aneu Sêneca, que foi contemporâneo de Jesus, aliás, ele nasceu no ano 4 a.C. e morreu no ano 65 na nossa era, dizia que quem acolhe um benefício com gratidão paga a primeira prestação da sua dívida. E paga a primeira prestação da sua dívida porque a gratidão verdadeira torna-se permanente. Estabelece uma ligação entre o benfeitor e o beneficiado. Por isso, em qualquer momento, a pessoa vai se lembrar de quem lhe fez bem e a pessoa que fez bem também pode, eventualmente, a determinada altura, recordar-se do bem que fez a outrem. Por isso, estabelece uma relação entre dois seres ou mais. E o psicólogo americano Roberto A. Emmons, através das suas pesquisas, verificou que a gratidão
reduz emoções tóxicas das pessoas e gera um aumento da felicidade. Quanto mais grato você for ao que lhe fazem, mais feliz você fica. Roberto Emmons é professor universitário da Universidade Davis, na Califórnia. E ele diz-nos que a gratidão não pode ser uma obrigação, porque assim ela perde o seu sentido. Tem de ser dirigida a alguém que nos fez bem. A gratidão é ainda mais importante durante épocas em que tudo parece estar perdido. Ora, nós neste momento temos uma pandemia que às vezes nos leva a pensar que está tudo perdido, mas não. Onde devia termos melhores, e esta pandemia também nos leva a sermos gratos até aqueles amigos que, para evitar contágios, se afastaram mais, mantêm relações, vão contactando pelo telefone, mas preservam o contacto físico, preservam-se ao contacto físico para que não haja contaminação. Encontrar algo para nos estimular e valorizar pode salvar-nos do desespero, o que não é possível com queixas e lamentos. É importante que comemoremos a vida. A gratidão faz com que o organismo humano produza um neurotransmissor conhecido por dopamina, que provoca em nós sentimentos de felicidade e de bem-estar. E nos seus estudos, Roberto Emmons analisou mais de 1000 pessoas e veio a verificar que dessas 1000 pessoas, mais de 1000 pessoas que verificou, que entre os 8 e os 80 anos, havia benefícios que trazidos pela gratidão. Benefícios físicos, como por exemplo, um sistema imunológico mais forte, menor sensibilidade às dores, maior cuidado com a saúde e a atividade física, menor pressão arterial, que é muito bom, melhor descanso e melhor energia ao caminhar. Mas também trouxe benefícios sociais, como mais propensão para o perdão, sentimos menos solidão e menos isolamento, somos mais extrovertidos, bloqueio de sentimentos negativos, como a inveja e o ressentimento, e torna-nos mais prestáveis, mais generosos e com maior compaixão. Também, em termos psicológicos, traz-nos mais otimismo e felicidade, mais alegria e mais prazer, mais atento e desperto e vivo, maior nível de emoções positivas. Ser grato pelas coisas boas que nos acontecem não significa que a nossa vida seja perfeita. Podemos ter problemas, ter situações desagradáveis, mas o que interessa é valorizarmos a vida, porque atrás da tempestade vem sempre a bonança. A gratidão pode diminuir a frequência de episódios de depressão. Isto diz-nos também Roberto Emmons. E Gustavo Ranier, que é um escritor e jornalista brasileiro, diz-nos que uma pessoa que diante de qualquer obstáculo se coloca sempre na posição de vítima, como coitada, o sistema endócrino dela responde colocando no campo as chamadas hormonas do stress, que são especialmente cortisol e adrenalina. A gratidão
Diz-nos ele, é uma peça fundamental para uma felicidade que se repete regularmente. E Joana de Ângeles diz-nos que a gratidão é a mais subtil psicoterapia para os males que se instalam na sociedade, sendo esta constituída em grande parte por espíritos enfermos. A gratidão provoca um bem-estar subjetivo e cria relações interpessoais. O ingrato, além de psicologicamente imaturo, é vítima da inveja, da competitividade doentia, do primarismo evolutivo. E também Joana de Ângeles nos diz que, e é um exemplo que achei muito pertinente, como vamos ver a seguir. A tempestade vergasta a terra e despedaça tudo quanto encontra ao seu alcance, semeando pavor e destruição. Logo que passa, a vida renova a paisagem, reconstrói a flora e a fauna, restitui a beleza, num ato de gratidão à ocorrência agressiva. E, como disse, achei isto extremamente bom para aquela imagem que eu tenho, e que todos nós temos, do Rio Mondego e do Rio Tejo, que quando a maré, quando enche, devido às cheias, às grandes chuvadas, acaba por inundar os terrenos circundantes. Vai neles depositar detritos, sedimentação, que naquela altura pode eventualmente estragar algumas culturas. Mas vai fertilizar os campos e as próximas colheitas serão mais abundantes. Porque muitas vezes aquilo que nós pensamos que não é bom, acaba por vezes por nos trazer vantagens. Como é o caso das cheias do Mondego e do Tejo. E também há uma outra situação que... Daquelas situações que acontecem e que nós por vezes dizemos, meu Deus, porquê é que isto me acontece? Uma situação que ocorreu em 2018. Um casal estava prestes a passar o Natal sozinho de sua casa e um outro casal, tendo conhecimento dessa situação, convidou-os para passar o Natal junto dele e da família. O casal acabou por aceitar e no dia de Natal, próximo da hora do almoço, colocou-se a caminho e cerca dos 14, 15 km depois de ter iniciado a viagem, a correia de ventoinha partiu. Ficou sem possibilidade de continuar a viagem, chamou a assistência em viagem e acabou por regressar a casa. Telefonou ao casal dando conta da situação. O casal quis vir buscá-los para almoçar, mas para não estragarem a hora do almoço, acharam melhor que seria preferível ficar cada um nas suas casas. Curiosamente, a meio da tarde, esse casal que tinha feito o convite apareceu na casa do casal convidado para estar um pouco com eles, para não se sentirem tão sós no dia de Natal. Claro que ficou a gratidão pela presença desses amigos queridos, mas também ficou a gratidão a Deus e à espiritualidade bondosa que o acompanhou, esse casal, durante a viagem e que permitiu que não fosse um acidente de males maiores. Foi apenas uma correia de ventoinha que se partiu. Podia ter sido a correia de distribuição, podia ter sido a direção partida, algo muito mais grave. E o casal agradeceu precisamente o facto de ter sido uma coisa diminuta. A ingratidão seja nos grupos sociais onde predomina o egoísmo e a sordidez. Por isso, temos de pôr o egoísmo de parte, sermos solidários com o próximo, amá-los sempre que possível. E também, Joana de Ângeles diz que a ingratidão significa inferioridade moral, que requer terapêutica especializada e cuidadosa, tal como acontece com as enfermidades que subtilmente devoram
as entranhas do ser humano. O ingrato, por defeito, padece de ansiedade, de baixo nível de autoestima, de medo em relação aos enfrentamentos, sendo portador de complexo de inferioridade. O ingrato suspeita da lealdade de qualquer afeição. Põe-se sempre aquilo que nós dizemos de pé atrás, buscando motivos falsos para justificar-se. E sempre, fulano tal não vai fazer isto sem segundas intenções. Mas a verdade é que muitas pessoas acabam por ajudar sem esperar nada em troca. E também aquele pequeno livrinho que aparece muito à venda nas casas espíritas, que diz que, também de Joana de Ângeles, nunca percas a esperança, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Não devemos, portanto, desesperar, devemos confiar, agradecer as oportunidades que nos são concedidas. Temos de confiar, sermos gratos por aquilo que temos. Porque quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Ser Perfeitos, diz-nos: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial a mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos aqui ver esta situação primeiro. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Claro que nós estamos a falar de gratidão. Nós não podemos ser gratos a quem nos odeia, nem a quem nos quer mal. Mas pelo menos podemos não os odiar. Podemos ter para com eles respeito e ajudá-los nas suas necessidades. Nós não podemos fechar-nos na nossa concha. Temos de fazer o bem sem olhar a quem. Mas a gratidão sabemos que não a podemos ter para quem nos odeia. Por isso, temos de nos manter serenos, mesmo com aqueles que sabemos que não nos querem bem. E também no capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, diz-nos: quando derdes um jantar ou ceia, não convideis os amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e assim te retribuam o que receberam de ti. Mas também nos diz o Evangelho que, quando derdes um festim, convidai os pobres, os cegos, os estropiados, porque esses não terão com que vos agradecer. Isto é, nós não devemos convidar quem quer que seja com a intenção de recebermos idêntico favor, por vezes até superior àquilo que nós fizemos, porque a gratidão não implica que nós tenhamos de ser recíprocos nas ofertas que fazemos. Temos de ser grato por aquilo que acontece momentaneamente, aquilo que nos acontece, sem estarmos a contar. Não devemos fazer nada para receber algo semelhante em troca. E na coletânea de preces espíritas, no capítulo 28, diz-nos que os benefícios que recebemos de Deus não são constituídos apenas de coisas materiais. É preciso agradecer igualmente as boas ideias, as inspirações felizes,
que nos são sugeridas. E aqui lembro-me de uma situação que também é referida no Evangelho. Um homem está perdido no deserto, está cheio de sede e roga a Deus que alguém apareça que lhe mate a sede. O homem está desesperado, com sede, mas ninguém lhe aparece para lhe dar de beber. No entanto, espíritos bondosos sugerem-lhe que se levante, caminha em determinada direção e ele levanta-se e, passado algum tempo, vê à frente um regato com água límpida e ele acaba por ficar feliz com a situação. No entanto, se em vez de ser uma pessoa crente e que pede a Deus que o ajude, podia ser uma pessoa que não acreditasse. E quando se levantasse, por uma intuição, olharia e veria também o regato, mas dizia, que boa ideia eu tive, eu sou o maior, eu acabei por, ter esta ideia luminosa de seguir em frente, olha a água. Por isso, enquanto que o orgulhoso faz desse facto um mérito, o incrédulo os atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus, aos bons espíritos. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirastes. Esta é a expressão de quem acredita, de quem tem fé. E no capítulo Pedi e obtereis, diz-nos, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Também no Evangelho é referido que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu colocou-se de pé e orava, embora em segredo, mas orava e dizia, meu Deus, obrigado, porque não sou como o resto dos homens, não sou ladrão, nem sou tão mau como ali aquele publicano. No entanto, o publicano, ao seu canto, nem sequer tinha coragem de levantar os olhos para o céu e bateu com a mão no peito e dizia, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. É a diferença entre o orgulho e a humildade. E ele já diz-nos, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Vós também, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechando a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que tudo vê e o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Pedi e obtereis. Seria ilógico concluir por estas palavras, seja o que for que peçais pela prece que vos será concedido. Que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atender o pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é bom para o nosso bem. Sabemos que o que pedimos nem sempre nos é concedido, ou porque não é o melhor para nós, ou então porque não pedimos com fé. Porque quando pedirmos com fé, e se for o melhor para nós, certamente que acontecerá. Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. E no Livro dos Espíritos, a questão 938, diz-nos, as decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, tornando-o insensível? E a resposta dos espíritos foi esta. Seria um engano pensar assim, pois o homem é sensível, como dizes? Fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que, se esse bem não é lembrado nesta vida, se ele há numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorsos por isso. E, uma vez que falamos de gratidão, vamos ver um pequeno vídeo de
em que os protagonistas são duas crianças que se encontram numa estação de comboios, ou perto da estação de comboios, e que certamente ficarão gratos um ao outro para o resto da vida, pelo menos pelo gesto que tomaram. Vamos ver o pequeno vídeo. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Ora, depois deste gesto que vai marcar as crianças para o resto da vida, possivelmente, temos também no livro A Libertação do Sofrimento, também de Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, temos também alguns casos de agradecimento a Jesus, mas que não são de gratidão.
são daqueles agradecimentos que na altura quase que foram de circunstância. Temos o caso de Natanael ben Elias, o paralítico descido pelo telhado na casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Recuperou totalmente da enfermidade que o aprisionava ao leito. Agradeceu na altura o benefício recebido, mas não seguiu Jesus. Dedicou-se a outros excessos, a vários excessos ao longo da vida, que lhe trouxeram doenças várias e, por fim, a morte. Também o cego Bartimeu de Jericó, que rogou em altos brados a cura, acabou por ser liberto da escuridão em que se debatia. Não acompanhou Jesus e dedicou-se a atividades diversas. Também Jesus curou 10 leprosos e diz-nos que dos 10 leprosos que viram suas feridas cicatrizadas, somente um regressou para agradecer ao Divino Mestre. Veio, agradeceu, mas também não ficou. Foi em busca dos prazeres mundanos e, algum tempo depois, contraiu várias doenças que lhe trouxeram a morte. Enfim, um fator biológico que acaba por pôr fim à vida. Também fala-nos da mulher hemorroíça, que ao tocar o manto de Jesus viu o fluxo de sangue detido e depois de curado exaltou o Mestre alegremente. Mas retornou às suas origens. Desapareceu no tempo até de ser consumido igualmente pela morte. E o endemoniado gadareno, que recuperou a lucidez mental pela intervenção de Jesus, que o libertou da legião dos espíritos infelizes. Este endemoniado gadareno, não sabemos, aliás não é referido o nome, apenas diz que é natural de Gádara, que seria uma localidade que neste momento pertence a uma cidade do norte da Jordânia. Também não seguiu Jesus e acabou por mais tarde desaparecer, também devido à morte, mas até aí viveu espezinhado pela população, porque nunca foi uma pessoa tida em conta pela população em geral. Na Libertação também de Sofrimento, o mesmo livro, diz-nos que o cego de nascença que viu seus olhos abertos para a claridade do dia enfrentou a fúria dos sacerdotes, confirmando o prodígio realizado por Jesus. Ele foi ao templo mostrar que tinha sido curado da cegueira. Os sacerdotes, na altura, não gostaram da situação, mas ele mesmo assim ficou por ali, desfrutando das comodidades do templo. Não regressou sequer para depois agradecer novamente a Jesus, agradecer ao Mestre, e acabou por andar por ali até que, mais tarde, também o fenómeno da morte se aproximou dele e o levou. Um jovem epilético, portador de obsessão lamentável, a pedido de seu pai, recebeu a bênção da saúde com a expulsão do espírito obsessor. Mas nem o seu pai, nem ele voltaram mais tarde para acompanhar ou para voltar a agradecer ao Mestre. Maria Madalena, portadora de ultrija enfermidade da alma, recebeu de Jesus a cura total e entregou-se-lhe totalmente. Maria Madalena, como sabemos, era uma mulher rica que seguiu Jesus em vida e depois da morte de Jesus, ela quis também ser difusora da doutrina do Mestre, da palavra. No entanto, os discípulos não permitiram, tendo em conta a condição de mulher.
Aqui é referido por Joana de Ângeles que ela era portadora de ultraje enfermidade. Ultraje enfermidade significa que ela era uma mulher vingadora, que tirava desforra. É a Joana de Ângeles que faz essa referência, mas sabemos que ela depois acabou por se tornar extremamente meiga e, como não pôde fazer a difusão da palavra do Mestre, acabou por se dedicar aos leprosos. Construiu um lar para os acolher, ela própria cuidava deles e mais tarde acabou por contrair a doença e morreu de hanseníase. A mulher adúltera, que Jesus impediu de ser lapidada pelos cruéis perseguidores, renovou-se e acompanhou o Mestre por algum tempo. Mas também depois partiu para outro lugar e acabou por abrir um lar para acolher sofredoras, tal como ela tinha sido noutros tempos. E Zaqueu, o desditoso cobrador de impostos, ao receber Jesus na sua casa, sofreu uma transformação enormíssima. E ele acabou por sair, agradeceu ao Mestre, enfim, toda a renovação pessoal, e acabou por mudar de terra, foi para um outro local onde não era conhecido e acabou por abrir uma casa e onde recebia pessoas que tinham tido problemas na vida e ele cuidava, albergava as pessoas que eram sofredoras, tal como ele também tinha sido um sofredor noutros tempos. E estou-me a aproximar do final do trabalho que preparámos para hoje e vamos terminar com um pequeno vídeo. Escolhi este vídeo porque Alcobaça situa-se numa zona de produção de fruta. E este vídeo é de um produtor de fruta extremamente grato a Deus pela vida, pela família, pelas mãos, pelos olhos, por tudo aquilo que tem. Ele mesmo diz que nunca foi rico, mas nunca lhe faltou nada. É, a meu ver, um hino de gratidão, uma prece lindíssima. Por isso, vamos ver este pequeno vídeo. Eu nasci numa fazenda ao sul, bem longe daqui, quase 90 anos atrás. Às vezes parecem 100 anos, às vezes parece apenas uma semana. Eu sou um produtor de frutas. O Senhor coloca as frutas nas árvores. Eu as faço disponíveis às pessoas. Eu tiro muitas fotografias. Isso me ajuda a ver por mais tempo. Ajuda-me a preservar as coisas ao invés de deixá-las seguir seu rumo. Meu pai comprou minha primeira câmera. Ele me disse que era uma máquina do tempo. Eu ouvi chorar vendo uma ou duas fotografias. Uma foto da sua mãe. Uma quando seu irmão morreu quando pequeno. Eu encontrei minha Hati quando tínhamos ambos 15 anos. Precisávamos esperar mais alguns anos para nos casarmos. Ela era uma criatura delicada. Ela cabia sob meu braço quando ambos estávamos em pé e descalços. E ela olhava para mim daquele seu jeito, todos os dias até o dia que ela faleceu. Ela me deu 3 bons filhos. O garoto era forte, as meninas doces como ela. Nunca tive o bastante para me definir como rico, mas nunca me senti pobre. Sempre senti como se Deus tivesse me dado mais do que eu precisava. Consegui essa casa e essa fazenda. Consegui meus olhos que veem as árvores apresentarem suas melhores cores no outono. Consegui essas pernas que me levam ao redor das minhas terras. Consegui esses braços que ainda se lembram do peso dos meus bebés.
essas mãos que conheceram o delicado e o áspero. Meus ouvidos ainda ouvem a música que arrepia meus cabelos e costas. Meu coração, que ainda bate dentro do meu peito, conversa com meu Deus, conta a Ele meus problemas. Eu agradeço pelo que Ele me deu. Eu não sei o que mais posso ser, apesar de agradecido. Honestamente, não sei. E esta foi a biografia que utilizei, que foi sendo mostrada ao longo do trabalho apresentado. Aqui está também os vídeos e foram recolhidas algumas imagens da internet. E, por fim, quero agradecer este momento a todos, o meu muito obrigado, e presto também a minha gratidão a Deus pela vida, pela família que criamos, pela família que temos, pelos amigos, por vocês todos, por todos aqueles que são parte da nossa família, que são parte integrantes, dos nossos amigos. Gratidão pelas condições que a Terra nos oferece. E por isso, a nossa gratidão tem de ser enorme para com Deus e para com toda a humanidade, porque fazemos todos parte da mesma família, estamos todos na mesma casa. Por isso a todos, muito obrigado. Muito obrigada. Adriana, aquela frase final desta prece à gratidão em que diz que mais posso ser para além de agradecido, não é? É sem dúvida nenhuma algo que todos nós devemos exercitar em nós e perceber o quanto temos para agradecer. Bem-ajas por este tema, por esta reflexão, principalmente porque tudo isto nos faz perceber, relativizar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nos acontece, mas também aprendermos a valorizar cada vez mais. E vamos percebendo, como também dizia naquela prece, que podemos não achar que temos o suficiente para nos apelidarmos de ricos, mas que garantidamente não podemos nos considerar pobres, antes pelo contrário, se calhar somos mesmo muito ricos quando temos um lar que nos alberga. Apesar de tudo, estamos aqui com todo o conforto, quentinhos, temos acesso a todas estas tecnologias que nos permitem, apesar de todos estes condicionamentos, estarmos perto uns dos outros. Temos este conhecimento que nos permite este consolo, que nos permite esta certeza e que nos incentiva a continuarmos, apesar de todas as vicissitudes por que estejamos a passar. Por isso que isto sirva de consolo àqueles que neste momento, seja qual for a razão da sua dor, estejam em sofrimento e que apesar disso possam encontrar em si a gratidão de alguma forma por tudo aquilo que a vida nos tem proporcionado. Por isso, bem-ajas, nem te deixei falar, estou a falar durante algum tempo. E eu acho que temos aqui uma outra questão, não sei se queres dizer alguma coisa. Ora bem, eu creio que a gratidão, todos nós temos momentos em que a vivemos de uma forma mais intensa ou menos intensa. E é curioso que nós temos de entender a gratidão sempre como um ato de humildade, porque só é grato quem é humilde, porque quem for orgulhoso, quem se sentir superior ao outro, normalmente não agradece. Acha que aquilo que o outro fez por ele não é nada mais do que uma obrigação. Quando, no fim de contas, nós temos de ter em conta, passo a redundância, que todos nós estamos dependentes uns dos outros, vivemos precisamente para nos ajudarmos a construir um mundo melhor, todos juntos, que ninguém pode viver independentemente sem estar ligado ao outro. Todos nós precisamos uns dos outros e a gratidão
tem de ser algo que nos liga. Agora falando concretamente na aceia, eu tenho uma gratidão muito grande pela aceia, pelos benefícios que lá colhi. Porque quando nós acreditamos na vida para além desta passagem pela Terra, e quando nós temos uma doutrina que nos abre horizontes, que é o Espiritismo, e que nos permite ver algo para lá desta vida, porque nós não nos podemos cingir apenas ao dia-a-dia. E a minha gratidão vai para toda a espiritualidade bondosa da aceia, porque eu tenho sido um beneficiado. Tenho tido muita ajuda espiritual, estou muito, muito reconhecido, e a minha gratidão vai para entidades que eu não conheço, mas sei que me ajudam. Quanto mais eu não posso ser grato para aquelas pessoas que no dia-a-dia estão comigo, que me ajudam, que estão sempre dispostas a ajudar-me. E eu tenho amigos muito, muito bons, e estou grato a Deus por isso, que em momentos difíceis da minha vida me ajudaram e acompanharam. E creio que não podemos estar ou não ter dentro de nós nada que não seja de gratidão, porque nós sabemos também que há muitos casos de ingratidão. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, número 3, e creio que também o 4, fala até da ingratidão dos filhos para com os pais. Porque, e nesta época de pandemia, infelizmente vamos encontrar algumas situações de ingratidão, mas também encontramos nesta fase muita, muita gratidão. E até a gratidão por pessoas que não se conheciam, e acredito que muitas pessoas que entraram nos hospitais e que com o esforço dos médicos conseguiram recuperar e voltar aos seus lares, ainda que possam levar algumas mazelas, mas o facto de terem sido acolhidos e terem sido ajudados nos hospitais, ficam com uma gratidão enorme à classe médica pelos benefícios que lhe concederam. Sem dúvida. Sem dúvida. Tão bom, Adriano. Tão bom que nós possamos valorizar, não é? Mesmo que sejam as pequenas coisas que nos vão nutrindo a alma e a vida. Há aqui uma questão, não sei se o João quer passar, da Ana Pires, mas que entretanto eu posso ler, e que diz: sendo a gratidão o expoente máximo da humildade, tu falaste precisamente sobre isso agora, será que esses espíritos à época de Jesus tinham a consciência deste sentimento nobre que é a gratidão, uma vez que eles ainda eram tão rudes e ignorantes? Ora bem, isto é um pensamento meu, porque eu não tenho a noção daquilo que acontecia na altura. Mas eu creio que todos nós temos o conhecimento da gratidão em função da nossa evolução moral. E se na altura a evolução moral deles era diminuta, ou era mais baixa que a nossa, não quer dizer que eles não tivessem a consciência da moral. E que houvesse também a consciência da gratidão. Claro que nós, desde sempre, ficamos gratos, e até as crianças ficam agradecidas quando alguém lhe faz uma festa, quando lhe dá uma guloseima, ainda que seja aquele agradecimento quase de circunstâncias, porque e aquela situação até é esquecida facilmente, e passado algum tempo ele diz: olha, dá-me outro. Mas eu estou convencido de que antigamente, tal como agora, a gratidão nasce do coração e é manifestada, cada um manifesta de sua forma, cada um manifesta em conformidade com o seu sentimento, porque a gratidão foi sempre gratidão em qualquer momento da vida, tanto assim que a gratidão e a ingratidão são tão antigas quanto o próprio homem. Nós sabemos que ao longo dos tempos sempre houve pessoas
mais gratas e pessoas menos gratas e pessoas ingratas. De maneira que eu não sei, mas olha, Leonor, eu peço-te, na tua qualidade feminina de maior sensibilidade, talvez consigas dar uma resposta mais assertiva. Não tem a ver com mais assertiva, só gostava era aqui de complementar. Eles poderiam aparentemente ser ainda mais rudes e ignorantes, estamos a falar de há 2000 anos atrás, não é? Mas efetivamente era a aparência. E nós não sabemos, espírito, como tu também disseste bem, não é? Não sabemos espiritualmente que evolução esses espíritos já teriam. Então, possivelmente, teriam uma evolução que lhes permitia, apesar da tal ignorância, por comparação com os dias de hoje, apesar da tal rudeza, espiritualmente teriam, talvez, e eu arriscaria dizer, teriam possivelmente e provavelmente uma evolução muito maior, porque eles conseguiram acompanhar Jesus, conseguiram certamente viver neles a gratidão de uma forma que nós ainda hoje não conseguimos. Conseguimos em palavras, conseguimos em algumas das nossas atitudes, algumas das vezes temos a conquista da gratidão em nós, mas acredito que a maioria de nós ainda não é grato por natureza, não é? Tem que fazer esse exercício de agradecer apesar de tudo, que é o que nós ainda fazemos. Porque quando algo corre menos bem, de acordo com a nossa visão, ou com aquilo que era a nossa expectativa, tendencialmente e reativamente, muitas das vezes nós ainda nos queixamos só daquilo que falta. E se tivéssemos a gratidão em nós começaríamos por valorizar aquilo que já temos e que já somos, em detrimento daquilo que nos falta. Porque tudo aquilo que temos e já somos já é tanto, apesar de sabermos que temos ainda um longo caminho a percorrer evolutivamente, mas sem dúvida nenhuma que queixarmos-íamos muito menos e valorizaríamos muito mais. Se essa gratidão, desta forma, como ela deveria já ser vivenciada em nós, estivesse já bem sedimentada no nosso ser, na nossa alma, no espírito que somos. Portanto, esta seria a minha, somente que eu acrescentaria aquilo que tu disseste. Muito bem, gostei muito da tua apresentação, que acho que estás com a razão, e eu, aliás, sempre tive um carinho muito grande e, aliás, tenho muito que aprender ainda contigo. Muito. E estou-te muito grato por todas as ajudas que tenho recebido. Olha, meu querido, não é que temos que estar gratos todos uns aos outros. Olá, João! Olá, João! Não era para aparecer, mas resolvi aparecer. Porque esta partilha é dinâmica e é boa. Ainda falta aqui alguém que hoje não pôde estar presente, mas pronto, vamos ter aqui connosco, sabemos que está connosco a Ana também, e temos muitos outros, a Fúvia, a Alvira, a Maria, a Marisa, a Maria João Lopes, eu tenho medo de não conseguir dizer os nomes de todos, o Rafael, a Rosaline, sei lá, tantos, a Maria Rosário, a Luísa Paixão, enfim, tantos de vós que eu não vou conseguir dizer os nomes, mas que a gratidão de podermos estar juntos neste caminho, de vivenciarmos estes afetos, de sabermos que, como dizia o Adriano também, a Maria Gregório, apesar de nem sempre tudo estar bem, não significa, como tu dizias na tua palestra, e é verdade, mas a gratidão é isto, é nós sabermos que apesar de nem sempre tudo estar bem, o que nos une, os afetos, permitem-nos ter a tolerância, a aceitação e ainda assim agradecer por tudo o resto que é tão bom entre nós. E isso é que é uma das razões porque eu posso dizer gratidão também a todos. Olha a nossa Amelinha, o computador não tem som, vai ouvir depois. João, entraste agora, queres dizer alguma coisa? Entrei porque na altura vocês estavam a falar, portanto, sobre a questão que a Ana tinha colocado. Sim. Se portanto, ao tempo de Jesus, de facto, os homens da altura, as pessoas da altura, os homens e as mulheres, portanto, estariam preparados para isso.
E eu estava-me a lembrar só de um pequeno pensamento, muito, muito curtinho, que comparado com o desenvolvimento que vocês deram à questão, não adianta muito, mas de qualquer maneira achei interessante. E esse pensamento é tão só isto, é que em cada altura do desenvolvimento e da evolução da humanidade, tudo aquilo que foi surgindo, em termos portanto, os emissários do alto, digamos assim, que em cada altura foram encarnando no planeta, no meio da nossa humanidade, para proporcionar novos caminhos evolutivos à humanidade. Portanto, esses momentos acontecem sempre quando a humanidade está preparada para eles. Portanto, independentemente de qualquer avaliação que possamos fazer, se os homens da altura, se a humanidade da altura está aí ou não preparada, parece-me interessante que, se calhar, um ponto também importante é confiarmos que, de cada vez que surgem esses grandes momentos de viragem da humanidade, é porque a humanidade já atingiu o ponto de os poder receber. E foi este pensamento, de facto, que me surgiu ao ler a pergunta da Ana e ao ouvir as vossas ricas e esclarecedoras explicações. Obrigado, João. Não temos mais questões, penso eu. Não. Tivemos comentários. De facto, eu também aproveito para agradecer ao Adriano a excelente palestra que aqui nos trouxe hoje, a todos os níveis. Um tema muito importante. Sem dúvida que a gratidão resulta aliás, eu até coloquei esse comentário, resulta sem dúvida de um estado de espírito interior com uma postura de maior positividade perante a vida, porque conseguimos ver naquilo que são os diferentes momentos, sejam eles mais difíceis ou sejam eles mais mais felizes, digamos assim, mas conseguimos enfrentar todos esses momentos de maior ou menor dificuldade com uma atitude positiva. E essa gratidão revela e produz-se precisamente a partir dessa atitude positiva. E nós, como espíritas, e conhecendo a influência daquilo que o pensamento produz no nosso equilíbrio a todos os níveis, portanto, não só no equilíbrio emocional, no equilíbrio psíquico, mas que se reflete, em consequência, no nosso equilíbrio físico. Portanto, sabemos que a gratidão é, sem dúvida, algo, é sem dúvida uma postura mental que devemos desenvolver ao longo da nossa vida, ao longo da nossa própria evolução espiritual, que é o grande objetivo das nossas vidas, sem dúvida. E por isso, muito obrigado, Adriano, por esta palestra. Eu é que vos agradeço. Desculpa. Eu é que vos agradeço o vosso carinho e também, enfim, a possibilidade que foi dada de poder apresentar este trabalho que preparei com muito gosto e que espero que pelo menos resulte e que leve algo de novo, porque ser grato não custa nada. Nós não temos de pagar nada por isso. É algo que está em nós, é só darmos de nós ao outro. E não temos de sequer nos acanharmos em dizer ao outro muito obrigado, fico-te grato, porque a gratidão, como eu referi, não pode ser aquele gesto do momento, aquele gesto que nós temos para quem nos abre uma porta, para quem nos dá uma passagem no supermercado, porque temos só uma peça ou duas para passar na caixa. A gratidão é algo que é mais duradouro, é algo que nos marca para a vida. E eu, João, a ti e a Alinor, e também a outras pessoas, mas já que estou aqui diretamente convosco, estou-vos muito, muito grato. Para a vida. É recíproco. Essa gratidão é recíproca. Nós também. E eu também queria acrescentar que a gratidão, como tu dizias e bem, e a gratidão ela acontece, tu disseste, quando nos damos ao outro. E é incrível que a gratidão ela acontece a quem teoricamente recebe, não é? Há dois lados, quem teoricamente e aparentemente está a receber
e há um lado que aparentemente está a dar. E eu acho que é fantástico e maravilhoso quando ambos os lados conseguem sentir essa gratidão, porque a gratidão é acompanhada de um sentimento amoroso, de um sentimento que é de bem-querença. E isso, quando é muito genuíno, e é aí que surge a gratidão, ela surge de ambos os lados. Isto é aqui uma alegoria quase um pouco como a saudade que se sente de ambos os lados. Aqui não queria referir a ambos os lados da vida, ainda que se perpetue, como o João dizia, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, mas ela invade-nos a alma da mesma forma, tanto a quem dá como a quem recebe, porque é tão recíproco de ambos os lados. Por isso, bem-aja mais uma vez, bem-ajas, e bem-aja a todos aqueles que nos acompanham e que estão connosco nos momentos mais difíceis e nos menos difíceis, com quem podemos chorar e rir, perto ou longe, mas que sabemos que estamos sempre juntos, e isso é o mais importante. Bem-ajas mais uma vez e obrigada, Adriano, por esta conversa de hoje. João, não sei se queres dizer mais alguma coisa. É só despedir-me de todos aqueles que nos acompanharam, que ao fim e ao cabo temos que aproveitar este meio também para mandar uns abraços às pessoas numa altura em que não podemos fazê-lo de outra forma. Então, um grande abraço a todos da minha parte. Cuidem-se. E cuidem-se, que isto anda um bocadinho bravo por aí. E pronto, muita saúde para todos, muita paz para todos e um excelente fim de semana. E eu também, só agradecer mais uma vez, relembrar que, por difícil que seja, façamos cada um a nossa parte, que é ficar em casa e remetermos-nos no essencial ao eventual contacto com outras pessoas, já que tudo indica que seja o que pode efetivamente conter a contaminação desta pandemia neste momento, e vamos estando juntos da forma que é possível, e nós sabemos, por aquilo que sentimos, que estamos sempre juntos. Por isso, a todos um bem-aja. Adriano, aquele abraço. Muito obrigado, e também, olha, um grande abraço para vocês, beijinhos, e também um abraço e beijos para todos os nossos amigos, quer sejam trabalhadores, quer sejam frequentadores, amigos da ACEA e todos aqueles que nos vão entrando na página da ACEA a cada semana, a cada dia, porque são sempre bem-vindos e nunca seremos demais. Por isso, a todos, muito obrigado, um grande abraço para todos. Eu aproveitava de falares na página da ACEA, que apesar das nossas instalações estarem encerradas fisicamente, através do Messenger da ACEA, portanto, por mensagem privada, como está também lá no comunicado de encerramento, através do endereço de e-mail da ACEA, nós estamos disponíveis para acolher as vossas dúvidas, para eventual atendimento online, para aquilo que o Centro Espírita faria com as portas abertas e que agora temos que fazer com os métodos alternativos que temos hoje. Por isso, apesar de estarmos fisicamente encerrados, mantemos a nossa proximidade com todos vós, se assim o pretenderem. Bem-aja a todos e até sábado. Aqui nos encontramos de novo. Uma boa semana a todos, muita saúde e paz no íntimo de cada um.